Estamos aqui para ouvir a verdade. A verdade é a palavra de Yahweh e ela é vida. A verdade é luz e é vida. E hoje nós vamos falar sobre a vida. Quero lembrar a você que o que ensinaram para você sobre a vida está errado. Hoje você vai ver que a vida não é o que ensinaram para você. O que a ciência ensinou, a religião ensinou, as tradições familiares. A vida é o que nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 2,35, que diz assim: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Em outra versão diz, e na alma. A vida está em quem está falando aqui. Quem é que está falando aqui? É Yahweh. Yahweh é formado de espírito e alma. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 4, e no verso 24, onde está dito assim: Yahweh é espírito. Yahweh é espírito. Yahweh é a vida. A vida está em Yahweh. E quem é Yahweh? É um ser que possui espírito e tem alma. E você pode ver a confirmação disso aqui em Mateus. Mateus capítulo 12, 18, diz assim: Eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Aqui é o próprio Yahweh falando, a minha alma. Portanto, a vida é espírito e possui alma. A vida está em Yahweh. Além de ser espírito e possuir alma, Yahweh é poderoso, é todo-poderoso. Ele é soberano. Então, a vida está em Yahweh porque ele é todo-poderoso e é soberano. Você deve ter percebido que as teorias científicas e os sistemas religiosos estão trazendo um conceito de vida equivocado. A religião está seguindo como verdadeiro aquilo que a ciência diz. E a ciência está entortando a religião. Então aqui em Hebreus, você pode ver no capítulo 10 de Hebreus, nós vimos que Yahweh é espírito e possui alma. Hebreus no capítulo 10, no verso 38, diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mais uma vez, Yahweh falando aqui que possui alma. Eu já trouxe aqui 4 provas de que Yahweh tem alma. Como é que a vida, então, está em Yahweh? Ela se manifesta porque ele é espírito, Yahweh é amor, como diz 1 de João 4, 8 e 16, Yahweh é todo-poderoso, Yahweh é onisciente, onipresente, justo, fiel, verdadeiro, puro, santo. Ele é a majestade. A vida está nele. Aqui nós vamos ver agora mais provas de que a vida está em Yahweh. Eu quero que você veja no Salmo 33, aqui uma coisa muito maravilhosa, Salmo 33, de 6 a 9, como está provado que a vida está nas palavras de Yahweh. Salmo 33, de 6 a 9, diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Olha só, aqui no verso 6, está dizendo que pela palavra foram criados os céus, e pela boca de Yahweh os exércitos do céu. O que são os exércitos dos céus? São os seres que existem dos céus. Por exemplo, Yahushua e os anjos.
Aí aqui no verso 7, você pode ver, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Aqui está falando agora de Yahweh, né? Com a sua palavra fazendo os moveres grandiosos que são impossíveis a qualquer ser da criação. Ainda no verso 8 agora diz assim: tema Yahweh toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Temer aqui é no sentido de respeitar, percebe? Então, aqui nós vimos que Yahweh é espírito, possui alma e poder, e agora vimos que pela sua palavra ele fez os céus, organizou a natureza. Ainda eu quero ver com você que a palavra de Yahweh é poder e é vida. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver os versos 11, 20 e 24. No verso 11 diz assim: e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. E assim fez. Nota, aqui é Yahweh na criação. Ele criou todas as coisas. No primeiro dia ele foi criando, no segundo dia, terceiro dia, no sexto dia e no sétimo criou. No sexto dia criou o ser humano e no sétimo dia ele descansou. Então aqui nós vemos a boca de Yahweh. Diz assim, ó, e disse. Então com a sua boca ele gerou a vida dos vegetais. Veja aqui, relva e árvores. Ervas, relvas e árvores. A boca de Yahweh gerou vida naqueles seres, no caso, os seres vegetais. Agora você veja aqui, no verso 20, disse também Yahweh, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Yahweh os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Está vendo aqui? Yahweh com a boca fez agora os animais marinhos, os animais que voam com o seu poder, com a sua boca. Ora, um peixe tem vida, mas essa vida está em Yahweh. Nós vamos ver o detalhe da vida no ser humano, como é muito interessante. As aves do céu, né, passaram a viver porque o poder de Yahweh, a boca de Yahweh, a palavra de Yahweh os gerou. E gerou, e a partir daí eles passaram a se multiplicar. Eles dizem povoem, quer dizer, encha os mares, encha os céus de aves, quer dizer, voando, né, pelos ares e assim por diante. Então já vimos que Yahweh é espírito, possui alma, tem poder. E agora nós vimos que, pelo poder da sua palavra, ele gerou as ervas, gerou as aves, os seres do mar, os seres que voam. Percebe como é maravilhoso isso? E no verso 24 diz assim, disse também Yahweh, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então agora ele está criando os animais que vivem sobre a terra. Boi, bode, galinha, gato, cachorro, tudo. A vida está em Yahweh. Como foi que esses seres que têm vida passaram a existir? Pelo poder da palavra. O poder da palavra de Yahweh. E aqui nós percebemos que
Iarro, ele tem o poder na palavra, e foi com a palavra que ele criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Eu acho que vale a pena a gente ir aqui em João, capítulo 5, e no verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. No caso aqui, está falando que Iarro não recebeu de ninguém a vida. Não houve ninguém que desse vida a ele, porque ele é eterno, ele sempre existiu, sempre existirá, existe agora, e a vida faz parte do seu ser. A vida está nele. Espírito, alma, poder e a palavra. Nota? Agora, você já deve perceber que a vida não tem nada a ver com o que a biologia está dizendo, com o que a ciência está dizendo. E pior ainda, a maioria das religiões está considerando esse engano, esse conceito equivocado e fraudulento para enganar as pessoas. Esse conceito fraudulento de vida. E aqui eu quero lembrar você que houve quem fizesse tudo para que a vida não fosse conhecida como ela é. São as mesmas pessoas que fraudaram o nome de Iarro. São as mesmas pessoas que fraudaram as horas do dia. O dia termina no pôr do sol, fraudaram isso e botaram para terminar à meia-noite. Foram as mesmas pessoas que fraudaram os meses do ano. O ano bíblico só tem 7 meses, mas fizeram uma fraude para violar isso aí. As horas do dia fraudaram o sábado. O dia de descanso é o sábado, mas fraudaram, botaram outro dia na semana. E para muitos não tem nem outro dia. Fraudaram a forma como Iarro estabeleceu para haver um casamento. Esperar que Iarro traga o cônjuge e efetue esse casamento. Pois bem, aqui está mais uma fraude. A fraude do que é a vida. Então distorceram o conceito de vida para bater de frente contra Iarro e tentar destruir ou impedir que as pessoas tenham o conhecimento verdadeiro do que realmente é a vida. Veja, nota aí que o conceito de vida criado pela ciência exclui Iarro, exclui qualquer possibilidade de os ensinos de Iarro estarem sendo respeitados. A vida na matéria, a vida biológica, isso é fraude, isso é engano, isso é mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Em João 8,44 está dito que ele é mentiroso e pai da mentira. 1 de João diz que nenhuma mentira procede da verdade. Portanto, o que é mentira é mentira. Então nós estamos diante de uma situação de restabelecimento, de libertação das garras do diabo. Por quê? O mundo está nas garras do maligno, por quê? Quando acredita numa mentira, o maligno passa a ter domínio sobre a pessoa, porque ele é pai da mentira, e quem acredita numa mentira se torna filho do diabo. Mas que mentira! Existem muitas aí que estão regendo esse mundo. Por exemplo, religião é uma fraude, é uma mentira. Democracia é uma fraude, é uma mentira. Competição é uma fraude, é uma mentira. Então, da mesma forma que muitos conceitos relacionados com o cotidiano, a condução das pessoas, foram fraudados, foram distorcidos. Pior ainda, intencionalmente. Quem foi que criou essa fraude? Foi Satanás. E ele enganou seres humanos, por exemplo, para fraudar o nome da Bíblia sem que esse ser humano percebesse. Então, o nome do Criador é Iarro. Não tem tradução, não existe nenhuma língua do planeta
que tenha regra para se traduzir nome próprio de pessoas. Então, quando se diz que é uma questão de tradução, isso é mentira. Não tem nada a ver Yahweh com God. Não tem nada a ver Yahweh com Deus. Não tem nada a ver Yahweh com Deus. Pior ainda, a única forma de trazer o nome de uma pessoa para outro idioma é através de um processo chamado transliteração, que pode mudar a forma de escrever, mas o som produzido é o mesmo. Esse aleluia a Yahweh vem de Yahweh, aleluia. Então, você deve ficar atento porque fraudaram o conceito, a ideia, a verdade sobre a vida. A vida está em Yahweh. Nós vamos prosseguir, por quê? Porque essa mentira da ciência de que a vida está limitada à matéria, isso é uma tentativa de Satanás de fazer você não acreditar em Yahweh, que a vida está nele. E nós vimos aqui em João 5:26, que ele tem a vida em si mesmo e deu ao filho. Que filho? Yahushua. Ele deu a Yahushua. E Yahushua existe desde a antiguidade, né? Desde antes que o mundo fosse formado, Yahushua já existia. Portanto, a vida já existia em duas pessoas lá no céu, Yahweh e Yahushua, antes que o mundo fosse formado. Antes que o ser humano fosse feito, já existiam outros seres que têm vida, os anjos, por exemplo. Aí eu quero que você... Agora nós vamos falar um pouco sobre Yahushua. Assim como Yahweh é espírito e tem alma, na eternidade ele era dessa forma, exatamente como é o Pai. Como diz aqui em Hebreus, no capítulo 1, você confira aí na sua Bíblia, Hebreus 1, no verso 3, está dito assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? O ser de Yahweh. Aqui está falando de Yahushua. Yahushua é a expressão exata de Yahweh. Yahweh é espírito, Yahushua é espírito. Yahweh tem alma, Yahushua tem alma. Yahweh tem poder, Yahushua tem poder. É a expressão exata. Portanto, a vida está em Yahushua. E a prova é que, quando ele veio aqui, ele disse com a própria boca: eu sou a vida. Se você vê em João, no capítulo 17, Yahushua mesmo está confirmando, no capítulo 17 e no verso 5, que ele existe antes que o mundo fosse formado. João 17,5 diz: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, antes desse planeta ser criado, antes de se criar as aves, as relvas, os animais, o ser humano, Yahushua já existia. E a vida está nele. Desde lá a vida está nele. Sempre esteve. A morte tentou acabar com ele, mas não conseguiu. Ele venceu, porque o Pai Yahweh deu a ele ter vida em si mesmo. Aleluia! A morte não teve poder sobre ele, porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou e Yahweh deu a ele ter vida em si mesmo. Aí no verso 24 de João 17 diz assim: Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes do planeta existir, já existia vida. Biologia nem existia. Aí vem Satanás e engana seres humanos para chamar de vida uma coisa que não é vida. Ainda você pode ver um trecho aqui muito importante em Hebreus capítulo 12 e no verso 9, veja o que diz. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos, mais uma prova de que Yahweh é Pai de Yahushua,
mais uma prova de que toda pessoa que tem vida foi Yahweh quem criou. Ele é o pai dos espíritos. O anjo é um espírito, foi ele quem criou. Yahushua é espírito, foi ele quem criou. O ser humano tem espírito, é espírito, foi ele quem criou. Os demônios, que eram anjos, também foi ele quem criou. Ele é o pai dos espíritos. Só tem condições de ser igual a Yahweh quem tem vida em si mesmo. E a única pessoa é Yahushua, é a expressão exata do seu ser. Agora vamos falar um pouco de Yahushua aqui já na terra. Eu falei dele lá no céu, mostrando que ele é vida desde lá. E aqui na terra, o que é que ele é? Em João, no capítulo 1, está dito, o verso de 1 a 3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh, e o verbo era Yahweh. Ele estava no princípio com Yahweh. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós vemos a vida em Yahushua, que vem para este mundo como e para ser luz do ser humano. Percebe? Então, verdade, vida, luz e poder estão tudo associados, tudo conectados. Tem nada a ver com biologia. Não tem nada a ver com a matéria. Aleluia. Em João 1, no verso 14, diz: e o verbo, que é Yahushua, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aqui Yahushua, a vida, se manifestando aos homens como luz do mundo. João 8, vamos em João 8, verso 12. De novo lhes falara Yahushua, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. O entendimento da vida. E Yahushua é a luz do mundo. Ele diz isso. Observe também o que diz João, capítulo 11, no verso 25. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que o corpo desfaleça, ressuscitará. Isso desmantela, desmascara, destrói, destroça o conceito de vida que a biologia criou. Vida não tem nada com matéria. Vida tem essencialmente relação com espírito, alma, verdade, luz e poder. Veja que os animais, as ervas, eles se reproduzem, tudo. Aquilo está no controle de Yahweh. Embora os homens façam manipulação genética para aqui e para ali, mas dentro do limite. A patente está no controle de Yahweh. Yahweh é detentor da patente de tudo que foi criado. Em João 14, você pode ver aqui, Yahushua dizendo com a sua própria boca, no verso 6, respondeu-lhe Yahushua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica claro aqui que Yahushua é a vida e ele veio a esse mundo para dar vida ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano nasce, é um natimorto. Nasce, mas não tem a vida. Ele se cria, ele fica por aí, mas não tem a vida. Sabe o que é que ele tem? Ele tem a morte em transição nele. Ele tem a morte em movimento, até o dia em que a carne desfalece. Quando é que ele passa a ter vida? Quando se converte, quando nasce de novo, recebe de Yahushua a vida, aí sim
pode dizer que tem vida. Eu quero fazer aqui uma consideração importante. Nós já vimos a vida está em Yahweh, a vida é Yahushua, e aqui estamos vendo já a vida no ser humano. Mas antes antes de falar que a vida pode estar em você, se você não nasceu de novo, você não tem vida, nós vamos ver aqui um exemplo. Adão foi feito tendo a vida. Quando desobedeceu, Adão entrou na morte, ingressou no processo de morte, passou a existir com a morte em movimento, acabando com ele. Todo ser humano, quando nasce morto. Ainda que viva, mas está morto. Por quê? A morte está sobre o domínio dele. Além de poder da morte, é o domínio. Isso é muito sério. Aí Adão gera todos os seres da terra. O que acontece? Nenhum nasce vivo. Todos são natimortos. Nascem, vivem, mas estão mortos. Aí vem Yahushua, traz a vida. E traz a vida para que você a tenha e passe a viver. E ter vida não só neste planeta, mas também ter vida depois que partir do planeta. E aí eu quero trazer para você essas provas bíblicas aqui, que são fundamentais. Vamos ver aqui Yahushua dizendo que você pode ter vida enquanto está na terra. João 5, no verso 24, diz isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem nasce de novo, quem se converte a Yahushua, sai do estado de morte. Olha, aqui está provando claramente. Passou da morte, quer dizer, a pessoa nasce morto. Nasce morto. Embora se desloque, mas aquilo não é vida. Nota que a biologia enganou a humanidade toda. E ele diz, olha, ainda que morra, viverá. Vimos no outro versículo. E nesse aqui está dito, passou da morte para a vida. A pessoa só passa a ter vida quando se converte a Yahushua, meu amado. Antes disso está no domínio da morte, no domínio de Satanás. É natimorto, é vivo morto. Você está entendendo? Vamos em frente. João 6. Agora veja o verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aí aqui nós percebemos, vimos que a palavra de Yahweh é que dá vida, e agora vemos a palavra de Yahushua dando vida. Tanto no outro versículo que nós lemos, João 5, 24, como nesse, nós percebemos que o ser humano ele não tem vida. Agora, a partir da hora que se associa com Yahushua, que se converte a Yahushua, que nasce de novo, sim, passa a ter vida. Por quê? Porque a vida é Yahushua. A vida está no Pai. Yahushua deu a vida a Yahushua, e Yahushua trouxe a vida para dar para mim e para você. Você aceita? Você quer receber a vida? Daqui a pouco eu te faço um convite muito interessante. Muito bem, em João nós vimos isso aí. Agora vamos em Efésios 2, aleluia, louvado seja Yahweh. Efésios capítulo 2, veja o verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Percebe? Mortos. Quem nasce da mãe é um natimorto. Nasce, vive morto, porque não tem vida. A vida não é o que a biologia diz. A vida é o que Yahweh está nos falando aqui. Estando vós mortos, quer dizer, todo ser humano já nasce morto. E se você perceber, é muito fácil notar que quando a pessoa nasce da mãe, já começa a morrer. Um dia a mais que ela tem é um dia a menos na sua vida. Quando Adão foi feito, ele foi feito perfeito. Ele não foi feito para morrer. Se Adão não tivesse cometido erro, nem ninguém
nessas gerações aí, Adão ainda hoje estaria aqui no nosso meio. Ele não tinha barba branca, ele não tinha calvície, ele não tinha pregas da velhice, ele não tinha nada disso. Por quê? Porque tudo isso é resultado da morte agindo na pessoa. O que o ser humano tem enquanto não nasce de novo é a morte em movimento nele, a morte operando nele. Esta é a verdade. A ciência tentou fraudar isso aí, tentou inverter para que você não entendesse o que realmente é vida. E em Efésios, ainda no capítulo 3, você pode ver aqui, no verso 17, dizendo assim, olha, assim habite o Messias nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Yahushua em nós. Quem é Yahushua? É a vida. Habite a vida em nós, para que nós possamos estar arraigados no amor. Você está percebendo aí como é maravilhoso o ensino de Yahu? Você pode ver aqui ainda em Colossenses, no capítulo 2 e no verso 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, aqui ó, estávamos mortos. O pecado é o salário da morte. Todo mundo nasce em pecado, todo mundo nasce em morte, todo mundo nasce morto. Então é preciso você entender que o que a ciência inventou, a ciência mentirosa, olha, criou uma coisa chamada lei da gravidade. Uma mentira cabeluda. Olha só. Diz que um corpo, em condições normais de temperatura e pressão, se soltar, ele cai. E Yahushua estava com os seus discípulos e, de repente, Yahushua começa a subir. Eu acho que Yahushua não era pesadão como eu, não. Mas subiu. O servo de Yahu, lá, uma pessoa estava trabalhando com o machado caiu na água, o servo de Yahu lançou assim a palavra e um objeto. O machado é um troço de ferro muito pesado, meu amado. Um machado deve pesar algo do tipo 2,5 kg, por aí, se for pequeno. Pois é, o machado subiu para as águas, para a superfície da água. Cadê a lei da gravidade? Hein? É mentira de Satanás. Satanás enganou as pessoas para criar essas teorias malignas, mentirosas, que só fazem as pessoas... Você pode ver que todos os enganos que Satanás deu aos homens, vou citar um aqui, por exemplo. Competição. Competição é o contrário do amor. No amor, a pessoa faz tudo, se for o caso, dá até a vida para outra pessoa prosperar, crescer, né, e vencer. Na competição, não, a pessoa trabalha para vencer, mas para vencer tem que derrotar outra pessoa. Isso foi Satanás para que a humanidade não tivesse noção do que é amor. Por isso o mundo está mergulhado em competições aí. Estou falando de competições esportivas, não. É pior do que essa é a competição dentro do lar. Competição sexual entre marido e mulher, competição financeira, competição de poder dentro de casa, competição de autoridade. Isso é ensino das trevas, meu amado. Isso é a morte operando nas pessoas. Uma pessoa que vive de competição, ela não pode dizer que tem vida. Yahu mandou Yahushua para governar as pessoas que se convertem a ele, governar o mundo. O que foi que o mundo fez? Não aceitou, como diz lá em João 1. Veio para os seus, mas os seus não quiseram recebê-lo. E Yahushua veio para governar. O que foi que Satanás fez? Inventou um sistema de governo chamado democracia, outro chamado ditadura, outro chamado monarquia e outros parlamentarismo, essas coisas todas. Isso é tudo mentira, é falcatrua, é tramóia de Satanás, enganando as pessoas como? Usando seres humanos que não nasceram de novo, que não têm a vida em si, para sair enganando os outros. A vida é o que a Bíblia diz, não é o que a biologia diz. A vida está em Yahu, a vida não está na matéria.
A vida está no espírito, a vida não está em metabolismo. Na matéria e no metabolismo, o que acontece é o resultado de um poder que se manifesta e faz aquilo acontecer. Você entendeu? Quer receber a vida hoje? Pois bem, então o que acontece? Vimos que Yahushua, que você pode ter vida aqui na terra. E você terá vida para sempre, quando partir da vida terrena, se nascer de novo. Observa aqui, nós estamos em Colossenses, vamos aqui voltar, segundo aos Coríntios, capítulo 4, e no verso 14, diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Salvador Yahushua, também nos ressuscitará com Yahushua e nos apresentará convosco. Então, quem partir dessa vida, quem nascer de novo, ao partir dessa vida, já tem vida aqui e passará a ter vida eterna. Por isso vai para o céu. Não irá para o céu quem não tem vida. Só vai quem tem vida. E a vida é Yahushua. Aí nós estamos aqui, volta agora em 1 Coríntios, capítulo 6, e no verso 14, leia aqui, que maravilha de lição nós temos. 1 Coríntios 6, 14. Yahu ressuscitou ao Salvador e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É o poder de Yahu que é a nossa vida. É o poder de Yahu que faz o vegetal, o animal ter vida. Não é a matéria. Na matéria não existe palavra, luz, vida e poder para se autossustentar. Não, a vida está em Yahu. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, você vai ver uma explicação melhor para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 14. Pois, se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também Yahu, mediante Yahushua, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Os que dormem é os que partiram para o cemitério, mas convertidos a Yahushua. Estes ressuscitarão, ou seja, esses tinham vida enquanto estavam habitando aqui, foram para a sepultura, mas ressuscitarão para irem para o céu. Então temos provas abundantes de que Yahushua dá vida ao ser humano enquanto ele está na terra e também dá vida enquanto ele está, depois que ele partir da vida terrena. Em João, capítulo 17, no verso 2, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Todos os que lhe deste. Então, o que é que concede vida eterna? É Yahushua. Quando a pessoa se converte, nasce de novo, passa a ter Yahushua em seu ser. Passa a ter a vida em seu ser. E a partir daí, então, viverá tendo vida aqui na terra, e quando partir da vida terrena, terá vida lá no céu também. Nem quem pensa que está vivo, está de fato vivo. Só está vivo quem nasce de novo. Vida não está na matéria, a vida não está neste corpo. Este corpo, ele expressa o resultado de algo que acontece por causa da vida que está em mim. E aquele que não nasceu de novo é a morte em movimento que está nele. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele opera, tem direito de operar em todo ser humano desde o ventre materno. Se não for o poder soberano de Yahu impedindo Satanás fazer o que ele quer fazer nos seres humanos, os seres humanos nem chegariam a nascer. Eram abortados logo no ventre materno. O que você chama de vida, eu vou mostrar para você o que é em Tiago, capítulo 4. Veja aqui no verso 14. Presta atenção. Vós
não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui está falando da vida da carne. Sim, a tua vida é um vapor, é uma neblina. Isso que você chama vida, isso que a biologia chama vida, que nada mais é do que a morte em movimento, nada mais é do que o resultado da manifestação do poder de Yahweh em você, pela misericórdia. Gálatas, eu não vou ler, mas você lê Gálatas 6:8, e nós vamos em Salmo 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Isso é o que a biologia chama de vida. Se você pegar o conceito agora, eu não vou pegar, mas você pegar o conceito científico do que é vida, considerando vários aspectos, você vai ver que nenhum deles, vou repetir, nenhum dos conceitos, seja o que foi criado pela NASA ou pelas instituições científicas e adotado pelo senso comum, nenhum deles passa na palavra. Por quê? Porque foi inspirado por Satanás. Você está entendendo? Como eu disse, Satanás fraudou tudo o que pôde da criação. Ele tentou fraudar, porque ele é inimigo de Yahweh e tenta fazer isso na ilusão ainda de que pode vencer Yahweh de alguma forma. E por fim, eu quero que você veja aqui que 1 Timóteo capítulo 5 nos fala de uma lição muito importante. Verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, a pessoa no pecado, e só sai do pecado quem se converte a Yahushua, vive morto. Por isso que eu disse, todo ser humano é um nato morto. Nasce, está aqui na terra, mas é morto. Por quê? A vida não é o que a biologia disse. Como disse também, nós já lemos Efésios capítulo 2, no verso 1, estáveis mortos, vós estáveis mortos. Veja que a palavra está falando de morte em pessoas que a ciência diz que está viva, porque elas estão aqui na Terra se deslocando, se comunicando e presente aqui nesse planeta, dizem que tem vida, mas não tem. Tem outra coisa, tem a morte em movimento naquela pessoa. A morte operando para acabar com ela. E pior, levá-la para o lago de fogo. Quem é o autor da morte? Satanás. Satanás trabalha para levar o maior número de seres humanos possível com ele para o lago de fogo. Por isso fraudaram o nome do Criador, o nome do Salvador, as horas do dia, os meses do ano. Por isso ele fraudou o conceito de vida e outros conceitos que tem aí. Aí entra a ideologia de gênero, aí entra aí o modelo esse modelo de economia que está aí, o modelo de educação, esse sistema de saúde, estão tudo envolvido numa tramóia, uma falcatrua, uma obra maligna que Satanás criou, inspirou seres humanos e estão aí. Você está convidado agora para receber a vida, receber Yahushua, a vida, e viver aqui na terra, ter vida aqui na terra, e também quando partir da vida terrena. Você está convidado. Se você quiser ter vida agora, Yahushua vem agora morar em você. Como é que vai acontecer? Você diz algumas coisas que eu vou falar, você repete. Em seguida, nós oramos. Eu, quem mais estiver presente e pessoas que estão na internet vendo esse vídeo, vamos orar. Aí sim, vamos registrar, selar, carimbar a sua decisão aqui na terra. Decida agora, chega, vem te converter. Convido a irmã Sheila para estar comigo aqui orando para toda e qualquer pessoa. Tem mais um detalhe. Toda pessoa que vê esse vídeo em qualquer tempo,
amanhã, daqui a um mês, 2 meses, daqui a qualquer tempo, exceto depois do arrebatamento, qualquer pessoa que vê esse vídeo e aceitar esta oração em sua vida, tomar a decisão e falar as palavras que deve, receberá a vida em si. Diga assim: Iahue, Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. Nesse momento, eu venho entregar a minha vida a Yahushua. Venho entregar o meu ser para receber Yahushua e me dar vida. Nesse momento, eu te peço, toma as providências que a Bíblia fala. Yahushua, eu sou teu a partir de agora. E eu creio que tudo o que a Bíblia diz a meu respeito acontecerá agora. Pronto. Se você disse isso, então agora nós vamos orar e você vai, essa decisão sua vai ser selada no céu. Assim aleluia. Seja. Oremos. Pai, perdoa os pecados desta pessoa ou estas pessoas. Torna filho teu, dará a ela a vida. Escreve seu nome no livro da vida, como teu filho. Manda teu espírito para habitar nela, o espírito da vida. Dará a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres, prodígios e maravilhas. Envia teus anjos para que esta pessoa possa contar com eles nas horas difíceis ou impossíveis. Pai, abra as comportas do céu, derrama as bênçãos espirituais sobre a sua vida, dará a ela a nova identidade, porque agora ela nasceu de novo, é teu filho, é servo de Yahushua. Assim seja. Muito bem. A partir de agora, você é filho de Yahushua e nasceu de novo. A irmã Sheila vai deixar uma palavra para você, que recebeu a vida agora. Glória aleluia. Louvado seja Yahushua, em nome de Yahushua. Que maravilha agora você poder ter vida. Vida em abundância. Vida eterna, vida plena, vida que é Yahushua habitando em você. Yahu habitando em você também, através do Espírito Santo. E a partir de agora, você se tornou filho do autor da vida, do dono da vida, e passou a ter vida em você também. Que Yahu te abençoe, em nome de Yahushua, e que você transmita vida para outras pessoas, levando a verdade, levando o evangelho de salvação, para que outras pessoas também recebam a vida através de Yahushua. Que o Pai te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Yahushua. Assim seja. Você agora é filho de Yahu. E eu agora vou convidar você para fazer mais motivo, trazer mais motivo para a festa aqui na terra. Você vai dizer assim: Satanás, eu agora vivo, eu tenho vida, eu não tenho mais nada contigo. Tu és o autor da morte, me massacrasse, me fizesse mal durante todo o tempo que eu estive na terra. Mas a partir de hoje eu sou livre. A partir de hoje eu sou liberto. A partir de hoje eu tenho a vida aqui na terra e terei vida eterna. Assim seja. Que Yahweh abençoe em nome de Yahushua.